na nossa gravação. Então, Salmo 94, versículo 22, mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Eu quero trazer uma reflexão hoje que eu tenho certeza que vem ao encontro das nossas necessidades no dia de hoje, porque somos cristãos confessos, somos filhos do Deus Altíssimo, e como já foi dito aqui, vivemos neste mundo e passamos pelas provas, como o irmão Miguel disse aqui, né? Passamos pelas provas, mas Deus está conosco nas provas. É muito importante a gente entender este pensamento, né? Esta reflexão de que Deus não nos abandona. Em momento nenhum, Deus não nos abandona. Tivemos aqui testemunho, né? Tivemos aqui a declaração emocional do irmão Toninho, tivemos aqui a profecia mandada da parte de Deus, a confirmação deste salmo que Deus me deu hoje pela manhã, que eu preparei com muito carinho para os irmãos, porque eu sempre reflito diante das questões e diante do cenário que nós vivemos, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz para a igreja do Senhor para os dias de hoje, como a palavra foi para os irmãos de outrora e vai continuar sendo para os irmãos do futuro, se assim Deus permitir. Mas ela é viva, é uma palavra para hoje, para nos trazer este consolo, para nos trazer um fortalecimento diante do mundo tenebroso. A grande realidade da palavra do Senhor é essa, é nos fortalecer para que a gente possa persistir e enfrentar esta batalha em que nós vivemos. É uma batalha espiritual porque somos peregrinos no mundo, estamos aqui de passagem, caminhando para o céu. Esta é a realidade de quem confessa Cristo como Senhor e Salvador. É uma passagem que temos na nossa caminhada para o céu. Somos cidadãos do céu vivendo neste planeta. Mas o cenário do mundo secular, há uma desesperança operando. Né? O cenário, o ambiente, a condição de vida no mundo secular, ela causa espanto nas pessoas. As pessoas vivem realmente com medo, com dúvidas, muitas incertezas no dia a dia, no dia de amanhã. As pessoas vivem sem esperança nenhuma, as pessoas estão perdidas com relação aos próprios planos e planejamentos, ninguém confia mais, ninguém mais tem segurança, ninguém mais pode fazer uma previsão segura do dia de amanhã. As pessoas estão vivendo o dia a dia numa batalha, o ser humano cristão, ele de fato tem certeza da sua eternidade, mas a pessoa comum que ainda não conheceu a Deus, a gente percebe nas conversas, a gente percebe quando entrevistamos os irmãos, quando aconselhamos algumas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, Salvador, a gente percebe a desesperança, a ansiedade do dia a dia. A situação do mundo secular, ela ameaça as pessoas, ela oprime as pessoas. Há uma pressão muito forte, as pessoas vivem na incerteza, no desespero mesmo. Isso, de fato, é resultado já de uma operação antiga da serpente, que vem distraindo as pessoas e conduzindo elas para uma satisfação das suas vaidades seculares, onde o indivíduo foi enganado, foi iludido a respeito disso tudo, e o ser humano se viu buscando apenas questões do mundo secular, buscando apenas a realização, a satisfação de suas próprias vaidades materiais. As pessoas têm se afastado muito do mundo espiritual,
As pessoas estão esquecendo que somos corpo, alma e espírito. Aliás, há quem acredite que somos apenas corpo e alma. Tem muita gente que não acredita nessa questão espiritual de que o espírito vive para sempre na eternidade. As pessoas acham que morreu, acabou, findou, pronto, é só isso. É uma mentira para nós que acreditamos na eternidade com Deus. Para nós é uma mentira que existe, que ilude, que conduz as pessoas para essa perdição que nós entendemos que de fato haverá. Há uma operação na inversão de valores, há uma perseguição nítida contra as pessoas que defendem e se apoiam nos princípios e valores básicos. Eu não estou falando só de crentes, estou falando de uma pessoa comum, uma pessoa de boa moral, de bons costumes, uma pessoa do bem. As pessoas estão percebendo uma inversão dos valores, há um movimento das pessoas tentando combater esta inversão de valores. Então, nós estamos vivendo um tempo que a ilegalidade está sendo legalizada pela lei, por decretos, por resoluções. O ser humano está sendo menosprezado diante de toda a outra criação que foi colocada sob domínio do homem. Hoje em dia, a prisão para quem, porventura, atropelar um cachorro é mais severa do que para quem atropelar um ser humano. Então, a gente percebe esta questão que está operando, o negócio está muito, muito grave. O ser humano está sendo submetido a um desprezo justamente com esse propósito maligno de tirar o valor que há no ser humano. Irmão, nós temos um valor. Nós temos um valor para Deus, senão ele não teria ido à cruz. Nós temos um valor inestimável para Deus, senão ele não teria ido à cruz, não teria sofrido a nossa morte, o castigo que era reservado para nós, ele não teria abraçado para si. Deus tem um valor para a minha vida, Deus tem um valor para a sua vida, Deus tem um valor para a vida do ser humano. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que nós temos um valor para Deus, eu preciso valorizar a vida, o sopro de vida que Deus me deu, eu preciso me respeitar, eu preciso olhar para o espelho e ser grato a Deus pela misericórdia da vida que Ele me deu, pela condição de vida que Ele me dá hoje, mesmo que seja uma vida mais humilde dos humildes, mas é algo que Deus preparou com carinho. Eu preciso olhar para o espelho, eu preciso agradecer a Deus todas as manhãs. É fato. Nós temos um valor e o mundo secular, ele prega a desvalorização do ser humano, está tentando tirar agora esta última virtude que há no ser humano, que é a própria valorização, a dignidade da pessoa humana está sendo destruída. Estão dando valor mais para um cachorro, para um animal, do que para um ser humano. São tempos absurdos. É uma opressão, uma perseguição num contexto geral da humanidade. A igreja vai sendo atingida, ela vai sofrendo esse abalroamento desta operação do maligno. O diabo atropela com força as pessoas para a honra e para a glória do Senhor. Pelo sangue derramado na cruz, nós somos ainda blindados. A palavra nos orienta a isso. Que se nós buscarmos a Deus, Ele de fato opera em nosso favor. Ele nos guarda. A irmã Marta foi muito bem clara aqui. Ele guarda o seu servo. Ele guarda a casa do servo. Ele opera livramento e um cuidado especial para aqueles que nele crêem.
Mas o diabo não desiste, ele quer atingir a igreja também. A igreja tem sido afrontada por esses dias muito forte, de maneira assim deslavada. Chega até a ter uma exaltação da impiedade. Nós podemos perceber isso no desfile carnavalesco. O afrontamento é totalmente vergonhoso, é inaceitável, é brutal. O afrontamento que a igreja vem sofrendo, a pressão que o mundo secular tem feito contra a igreja do Senhor, nós sofremos por isso. Nós nos sentimos perseguidos por isso. Essa modernidade secular, que para mim não é modernidade, é um regresso, é um retrocesso. Parece que o homem está querendo ser de novo o homem das cavernas, pela brutalidade, pela força, pelo desrespeito. O mundo secular, o contexto, o conceito de mundo secular que nós tantos falamos, é porque o secular é porque o mundo é baseado e vive a partir das regras humanas do homem pecador. E não nas regras divinas que nós temos na Bíblia Sagrada. Apesar de você perceber que lá no Supremo Tribunal Mundial, eles têm uma Bíblia aberta lá no Salmo 91 ou no Salmo 23, tem lá um crucifixo, tem lá um santo, tem uma imagem, um negócio, aquilo outro, não está querendo dizer nada, é só um disfarce. Porque, na realidade, o que eles estão fazendo é contrariar todos os princípios de Deus, os princípios divinos que prezam pelo respeito, que prezam pelo amor, que prezam pela união, que prezam pela educação, que prezam pela honestidade, sabe? As principais virtudes do Senhor que vem do próprio amor de Deus. Me parece que o mundo secular ele é baseado nas regras, inclusive de ódio. Eles estão buscando esse retrocesso da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. O mundo está em retrocesso, há uma pressão, uma opressão do mundo secular contra a humanidade como um todo. E a humanidade tem sofrido, nós vamos perceber isto com a doença do século, a depressão, a síndrome do pânico, o suicídio. Nunca houve tanto suicídio. Nunca houve tanta gente, desculpa a expressão, maluca. Maluca no sentido de que não consegue controlar suas emoções e suas reações. São filhos. Eu vi hoje uma reportagem, um rapaz de 22 anos matou o irmão de 4 anos de idade por ciúmes. Um rapaz de 22 anos batendo na própria mãe pelo fato de ser um usuário de droga, de não aceitar as regras de boa conduta, de convivência com a vizinhança. O rapaz que, pelo fim do seu relacionamento de namoro, não é nem um noivado, nem um casamento, ele mata a namorada e põe fogo no corpo. E tantas outras coisas, tantas outras atrocidades que nós estamos vendo o ser humano cometer. Por quê? Porque o ser humano perdeu o juízo. O ser humano está voltando a ser um animal irracional. Ele não raciocina mais, ele não mede mais as consequências dos seus atos.
Ele não se importa mais com as consequências. Ele não está nem aí se ele vai ser preso. Ele não dá valor para a própria vida, para a sua liberdade, para a sua convivência, para a sociedade, para um contexto de civilização. Ele não está nem aí. Ele não se importa de ser enjaulado e nunca mais ver o sol. Como diz no meio policial, né? Vai ficar vendo o sol quadrado o resto da vida. Ele não está nem aí. Por quê? Porque ele não dá valor para si mesmo. Ele não sabe da existência de Deus. Ele não acredita. Foi destruído esta verdade, esta realidade na vida do ser humano comum. Tem muita gente que não acredita em Deus, Criador dos céus e da terra. Tem muita gente que, de fato, acha que o mundo e todas as coisas apareceram de um bug, de uma explosão. Então, eles não dão valor à própria vida, não dão valor à vida de ninguém, nem do ascendente, do descendente, nem de um parente, não dão valor. O ser humano está perdendo a característica de ser humano. E a lei, o mundo secular, o império do mal que domina a lei, está facilitando isso, consolidando através de leis, regras, que vão dizer que um cachorro tem mais valor do que um ser humano. É só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, há uma desesperança que opera no mundo. A grande maioria das pessoas não sabe o que está fazendo no mundo, não sabe para onde vai, nem pensa nisso. Simplesmente está vivendo. Mas o propósito da minha mensagem hoje para vocês, meus irmãos, é para não desvanecer. É para vocês não perderem a esperança. É para vocês não se desesperarem. Você vai ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 a 9, que somos atribulados, mas Deus é nosso Deus, aleluia. Que nós vamos passar por dificuldades, mas não se desespere, não se angustie. Continua firme na presença do Senhor, porque a tribulação do mundo não pode causar em nós espanto. Nós somos parte da igreja do Senhor. Paulo vai dizer isso para os irmãos em Corinto. Não se desespere, não se espante. Deus existe. Em nome de Jesus, Deus existe. Então, quando eu refleti a respeito disso tudo, irmão, porque eu não sei, eu fico olhando para muita coisa, para o comportamento de autoridades, para o comportamento de pessoas comuns, eu fico entristecido. Eu não tenho mais raiva, ódio de nada, graças a Deus. Mas eu fico triste com tudo isso, porque esse projeto de destruição da característica principal do ser humano está em andamento e está no auge. O ser humano está sendo qualificado como um animal irracional. Mas quando nós lemos esse versículo, a primeira coisa que nós vemos aí é a palavra mas. Oh, glória. Quando você lê esse Salmo 94 inteiro, é um desabafo do salmista, que nós não temos essa identificação, ele fazendo igual eu no dia de hoje, observando as atrocidades, o comportamento do ímpio, da iniquidade, e ele falando, mas será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus não está reparando? Será que Deus não vai fazer nada? O ímpio está dando risada, está fazendo, acontecendo. Toda atrocidade, ele está fazendo atrocidade, sabendo que está fazendo atrocidade e não está nem aí para Deus. O salmista está reparando esse cenário. Mas durante a sua reflexão, Deus vai falar no coração do salmista justamente o que falou no meu, porque eu fico assistindo televisão e falo, meu Deus, desce um raio do céu
acaba com esses 50. Oh, meu Deus. Misericórdia, Senhor, é o que nós temos que pedir para o mundo. Nós temos que pedir que o amor de Deus venha operar pela salvação destas pessoas. Porque o salmista, quando ele repara neste cenário de opressão, de sofrimento, de perseguição, ele fala, mas o Senhor é a minha defesa. Independentemente do cenário, irmão, de tudo isso que está acontecendo, nós, Igreja do Senhor, temos que ter esta mesma expressão. Mas o Senhor é a nossa defesa. É por isso que a gente não pode se desesperar. Nós precisamos entender que a paz de Deus que habita em nós, ela excede o entendimento de quem olha para nós e nos vê nesta tribulação, mas estamos em paz, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que, independentemente de um resultado qualquer, Deus está no controle. E, aparentemente, o mal que pode ter sido decretado terá um resultado positivo, segundo a vontade de Deus, porque nós vemos aqui Daniel, aparentemente, o decreto maligno na vida dele. O leão ia se alimentar de Daniel, mas não. Ele não serviu de alimento para o mal. O mal foi mais uma vez envergonhado, e aquelas pessoas que induziram o rei para dar o decreto contra Daniel, aquela pessoa virou bife na mão do leão lá. Irmão, em nome de Jesus, se tiver alguém tentando coisas contra a sua vida, simplesmente continua orando ao Senhor e pedindo misericórdia, porque o juízo vem da parte de Deus. Então, o contexto do Salmo 94 diz respeito a essas pessoas que sofrem pela situação, pela opressão deste cenário que aparentemente é confortável para o ímpio, para a iniquidade. Aparentemente. Tudo isso é aparência de mal, desfrutando do sucesso da iniquidade. A iniquidade, ela dá essa sensação de liberdade em consequência desses rebeldes, das pessoas que estão contra Deus. Aparentemente, eles estão bem. Mas se você for analisar, espiritualmente falando, não, há um peso de uma condenação ainda rodeando essas pessoas. Além dos resultados físicos e emocionais desse desfrute de uma vida dissoluta, há uma eternidade aguardando. A pessoa vive uma vida desregrada, dissoluta, haverá consequências nesta vida e na eternidade. Então, esta aparente alegria é pela bebida, pela droga, pela desonestidade, pelo grupo, pelo chapéu, pelo 71, pelo engano que fez em alguém. É aparentemente. A lei de Gerson está se dando bem, mas é uma mentira, uma ilusão que a iniquidade coloca na vida dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que de Deus não se escarnece, não se engane. Aquilo que semear, colherá. Pela misericórdia do Senhor, quando a pessoa se converte, ela não colhe tudo que plantou, mas aquele que se converte, irmão, o fruto virá. Precisamos entender estas coisas. Misteriosamente, nós não sabemos e não podemos determinar o tempo da colheita de ninguém. Nós não sabemos, porque o tempo é de Deus.
A gente pode ver uma resposta rápida, mas talvez a gente não veja a resposta rápida do juízo de Deus na vida das pessoas. Mas isso é justamente da parte de Deus para cuidar de nós, para a gente não ficar gorando ninguém, para a gente não ficar desejando mal de ninguém. Nós temos que entender que a colheita é do Senhor, o tempo é de Deus, a consequência vem de Deus. O que nós temos que fazer é observar o cenário e não deixar a opressão do mundo nos atingir. Porque o mundo secular, dominado, capitaneado pelo mal, está tentando destruir a igreja do Senhor. Porque uma pessoa que ainda não confessou ao Senhor, ela ainda está sob domínio das regras do mundo. Então, nós, como igreja, temos uma responsabilidade de observar o cenário, de orar, de interceder pela providência de Deus na humanidade como um todo. Eu não posso ficar angustiado, eu não posso ficar desesperado, não, porque nós sabemos a nossa situação. Nós estamos aqui na prova. Mas Deus está conosco na prova. Não seremos destruídos na prova. Será apenas para testemunho, para a edificação da igreja. Não se desespere, não. O verso 23 vai dizer: ele trará sobre eles a sua própria iniquidade e os cortará fora em sua própria perversidade. Sim, o Senhor nosso Deus os cortará fora. O problema do iníquo, o problema da iniquidade é com o próprio Deus. Não é comigo, não. A outra coisa que nós vamos refletir aqui, a outra palavra que nós vamos refletir, é quando o salmista diz aqui: o Senhor é a minha defesa. Ele está dizendo aqui, ele está falando de Deus, o juiz. Ele está falando de Deus, o advogado. Ele está falando de Deus, o soberano. Aquele que verdadeiramente tem o poder de decisão. É desse que ele está falando. Independentemente do cenário do mundo, o Senhor é a nossa defesa. Não importa se o mundo está acabando. Para nós, quando o mundo acabar, para nós não é o fim, para nós é o começo. Se o mundo está na prova, está sofrendo, para nós é um cenário de falar do amor de Deus. Para nós é falar de livramento, de liberdade, de salvação. Se o mundo está angustiado, é um problema do mundo, porque a nossa alegria vem do Senhor. Então, nós somos igreja, o nosso cenário é o controverso do cenário do mundo. Se o mundo está em chamas, nós estamos tranquilos. O mundo está pegando fogo, irmãos, nós estamos tranquilos. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Nós somos peregrinos neste mundo. Não estamos presos nele, não. Nem teremos morada definitiva no mundo. Nós somos peregrinos, estamos caminhando por este deserto, a caminho da terra prometida. Isso tem que ser a realidade. Tudo quando você vai ler a Bíblia, num contexto geral, o povo de Deus sendo liberto e caminhando para uma terra nova. É assim que é até hoje. Nós fomos libertos e estamos caminhando para a terra prometida. Estamos peregrinando nesta prova. E nessa prova nós vamos cair no buraco, nós vamos cair na cova, nós vamos cair no fogo, nós vamos atravessar o mar seco. É assim que é. Mas precisamos entender que Deus é a nossa defesa. E aqui está falando de defender mesmo. Aqui está falando que o diabo está jogando seta, dardos inflamados contra as pessoas que fazem parte da igreja. Mas Deus é a nossa defesa.
Continua a sua caminhada com fé. Continua caminhando, cantando e adorando ao Senhor. Porque Ele é galardoador daqueles que o amam. Então, o Senhor aqui está falando, Ele é juiz, Ele vai decidir o problema do mundo. Ele é advogado, é a nossa defesa. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, irmãos. O mundo não perdeu o controle. Apesar de estar virado de ponta cabeça e aos avessos, está no controle de Deus. Nós precisamos descansar nisso daí. Deus está no controle. Então, Eclesiastes 12:14 vai dizer que Deus trará julgamento de tudo que foi feito. Inclusive, tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, olha, está fazendo besteira? Irmão, para de fazer besteira. Para, porque vai ter um resultado, vai ter o juiz. Todas as pessoas vão comparecer diante de Deus. Aí vai puxar a ficha corrida e vai dizer, e aí? Você ficou lá no baile funk, cantando de madrugada, atrapalhando o povo dormir. Você bebia cachaça, jogava garrafa na janela dos outros. Ah, você matou fulano, você fez isso, fez aquilo. Ele vai se apresentar diante do Senhor. Todos nós, inclusive os crentes, vão se apresentar diante do Senhor. Vai ter o final. Ao iníquo e à iniquidade, tudo isso terá um final desastroso. Você vai ler aqui no Salmo 94. Dá esse entendimento. Que Deus tenha misericórdia e prepare alguém para falar do seu amor para esses indivíduos e que eles se convertam. Que dê tempo de se converter. Porque o diabo ele fica ao derredor, buscando a quem possa tragar. Há uma eternidade aguardando todo mundo, porque o Senhor é juiz e o Senhor é advogado, ele é soberano. A terceira coisa que nós precisamos entender, quando ele diz aqui, meu Deus é a rocha do meu refúgio, é uma verdade plena e absoluta. Porque neste mundo tenebroso e essas opressões que estão sobre o mundo, nos faz lembrar de Cristo. A solução para o mundo é Jesus Cristo. Deus é a rocha do meu refúgio. Nós que estamos sendo oprimidos como igreja, não podemos esquecer que nós estamos na rocha. A rocha, ela traz uma ideia, uma lembrança de firmeza, de proteção, de fundamento inabalável. Este é Jesus. Ele é inabalável. Jesus é o fundamento. Não tem, nós estamos em Jesus, irmão Toninho. Ô, glória. Ele é inabalável, eu estou nele. Não se abala, eu estou nele. Ele é o fundamento, eu estou nele. Ele é o próprio amor, eu estou nele. Ele é o verbo, eu estou nele. Eu preciso ter essa certeza e convicção absoluta de que Jesus é meu Senhor, é minha rocha, é minha defesa. Eu estou nele. Quando diz aqui que é meu refúgio, está dizendo aqui de esconderijo. Ninguém me viu. O diabo passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá e não me vê. Ele é meu refúgio, é meu abrigo, eu estou escondido nele. Ô, glória! Nele nós estamos firmes e inabaláveis, diante desses dias maus. É uma certeza, uma convicção que eu tenho que ter.
Eu tenho que caminhar de cabeça erguida, e fim de papo. Eu tenho que caminhar entendendo que Jesus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ô, glória. É isso aí, eu tenho que entender isso daí. Tem que entender que Jesus me purificou. O diabo não tem poder de acusação contra a minha vida porque Jesus me purificou. Eu tenho que andar de cabeça erguida, entendendo que sou confesso, estou caminhando para o céu. Então eu vou concluir para os irmãos dizendo que este mundo secular é fato, ele é dominado pelo mal. O sistema que opera no mundo secular, o sistema maligno, ele tenta nos tirar a nossa esperança. Então, este cenário de que a impiedade, a iniquidade está se dando bem, é só um retrato do diabo tentando tirar de nós o verdadeiro retrato de que é Jesus que está no controle de tudo isso. O Senhor é o nosso Deus, Ele é nosso soberano. Ele nos dá guarida em qualquer tempo. Qualquer tempo. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Não importa, Ele nos dá guarida. Ah, eu estou feliz. Ele nos dá guarida. Eu estou triste, Ele nos dá guarida. Ele cuida e nos defende da seta do inimigo. Eu preciso ter esta certeza, esta convicção. Confia em Deus, irmão, e vive em paz. É isso que o salmista aqui do Salmo 94 vai dizer para nós. Independentemente das circunstâncias opressoras e deprimentes que o mundo nos apresenta, confia que Deus é soberano, está no controle e viva em paz. Passe pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.